E aqui, irmãos, nós observamos, eu queria chamar a atenção para você, para a situação presente e futura daquele povo. E assim também, tirando lições para a nossa vida, hoje nós temos diante de nós um alerta de como Deus trata o seu povo, irmãos, e como Deus usa os ímpios para cumprir o seu propósito. E assim, nós precisamos entender que nada do que aconteceu, e o livro de Zacarias está justamente chamando a atenção para a gente para isso, de como o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E trazendo para o nosso contexto hoje, irmãos, as dificuldades da nossa vida, né? As lutas que nós enfrentamos, elas não são de forma nenhuma algo que fugiu do controle de Deus, mas está sob o controle de Deus, sobre a mão do Senhor. Então, deixa eu chamar a atenção para você, então, para o primeiro momento da situação presente do povo. E o versículo 18 e 19 que nós lemos, disse para a gente: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isso? Ele me respondeu: São os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Meus irmãos, nós podemos observar que Zacarias vê em um primeiro momento realmente esses 4 chifres, mas o que os chifres representam? Então, como nós sabemos, a palavra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E hoje, como nós temos aqui na palavra de Deus, nós podemos lembrar que esses chifres foram aquilo que dispersou Judá, Israel e também Jerusalém. Ele está lembrando aqui, irmãos, que há um poder nesses chifres, né? Então esses chifres tiveram então uma ação negativa sobre Israel. Mas isso não foi algo deliberadamente feito pela vontade deles, mas o que aqui a palavra de Zacarias está chamando a atenção é que Deus usou essas nações, usou esse poder ímpio para poder fazer a sua vontade na vida de Israel. O escritor Matthew Henry, irmãos, ele vai nos dizer que o seguinte, que ele diz que os significados desses chifres são: os chifres são emblemas de poder, força e violência, né? Então, nós sabemos muito bem que quando olhamos para Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 5, versículo 6, e outros versos também de Apocalipse vão citar os chifres como sendo algo de poder. O versículo 5, por exemplo, vai dizer que o cordeiro tinha 7 chifres, né? Então você que eh, ainda não veio, quinta-feira nós vamos continuar o livro de Apocalipse. E um dos símbolos que nós vemos aqui, você já viu algum cordeiro com 7 chifres? Não, né. Mas aqui ele está ressaltando a autoridade lá do Cordeiro, do Cristo. Mas aqui, irmãos, os chifres então têm o mesmo significado. A ideia é de poder, de autoridade. E aqui, lógico, com violência, porque nós sabemos que foi aplicada violência por esses povos sobre Israel. Irmãos, quando nós vamos em Daniel 8, versículo 3 a 9, na visão do profeta Daniel, a palavra chifre aparece 8 vezes e em 7 versículos, irmãos, simbolizando o poder de diferentes reinos, como por exemplo, os persas, os medos, o Alexandre Magno, Antíoco Epifanes, que foram pessoas que dominaram aquela região, e nós sabemos que ele está ressaltando esses impérios que levantariam, dominando, o mundo antigo. E dentro, irmãos, desse texto, é claro então que aqui Deus está apontando para aqueles que dominaram e espalharam Israel por todas as nações, né. A palavra de Deus diz que depois o Senhor os ajuntaria, os recolheria, os traria de volta para aquele lugar que é o lugar de pertencimento deles. Mas aqui ele está lembrando da presente situação, que eles foram dispersos. E eles foram dispersos com violência, eles foram dispersos, irmãos, com poder, com autoridade. A ideia é que eles não podiam fazer nada, eles não podiam de forma nenhuma mudar aquela situação. Porque além desses povos terem a intenção de fazer isso, Deus está por trás disso. Deus está usando essa intenção, está permitindo que essas coisas acontecessem para que Deus pudesse salvar Israel de uma vida distante dele. Então a questão é: como pode Deus permitir isso então? Se há violência, autoridade e jugo, se eles foram, irmãos, saíram de um período de liberdade para um momento de escravidão, onde que Deus entra nessa história? Então, irmãos, em Jeremias 26, um dos profetas que profetizou contra
contra os pecados de Israel, isso antes lá no início do cativeiro. Aqui, Zacarias está no final do cativeiro, mas lá atrás, irmãos, foi agarrado no templo enquanto falava e revelava uma profecia vinda de Deus sobre a nação de Israel. Ele estava profetizando justamente que o cativeiro viria. E o povo, irmãos, juntamente com os sacerdotes e profetas, agarraram o profeta Jeremias, subiram ao rei pedindo a sua morte. Você pode ver isso no versículo 7 e 8 do capítulo 26 de Jeremias. A intenção deles aqui não era aceitar a vontade de Deus, como se nós pudéssemos lutar contra a vontade do Senhor, né? Mas é a realidade, irmãos. Como nós sabemos que um profeta é real? Pelo cumprimento das suas profecias. E a profecia se cumpriu. Irmãos, o erro do homem é achar que tampando a boca daqueles que profetizam, como foi aqui, ou então calando aqueles que anunciam o que a palavra de Deus diz, eles vão mudar a vontade de Deus. Mas simplesmente, irmãos, Deus não muda o seu querer, a sua ação e a sua vontade. Agora, lá no versículo 11 do capítulo 26, ainda de Jeremias, ele vai nos dizer o seguinte: este homem é réu de morte. O povo dizendo: porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Meus irmãos, olha a gravidade da situação de Israel. É como se no nosso tempo hoje levantasse um pastor falando sobre erros e pecados, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à mudança. Não pode. Aquela época, irmãos, ele está justamente lembrando o povo: "Gente, se arrependam, está chegando o cativeiro". E o povo: "Ó, gente, coisa feia, falando contra o povo de Deus, contra Israel, contra o templo". Mas quando a gente olha o versículo 12, Jeremias, irmãos, confirma para a gente a mensagem dada. Ele diz: "O Senhor me enviou a profetizar contra essa casa, contra essa cidade". Todas as palavras que eu vi, irmãos, a profecia ela não mudou, porque o profeta Jeremias foi preso. Irmãos, é a realidade, é a realidade. Jeremias, irmãos, não enfrentou nada diferente do que nós vivemos em relação à igreja nos tempos de hoje. Os irmãos viram aquele vídeo ali, lembraram lá da Nigéria, daquele pastor? Não sei se você viu, não, Laerte, mas hoje eu vi um vídeo desse pastor, o mesmo pastor lá daquela igreja queimada, daquela igreja. E o vídeo dele, irmãos, ele clamando por ajuda exterior. E ele falou uma coisa, irmãos, que doeu no meu coração. Ele falou o seguinte: "Gente, eu estou cansado de todo dia enterrar uma ovelha". E ele, irmãos, quando ele deu essa palavra, ele estava na frente de uma cova comunitária. Vários vários irmãos lá, vários irmãos. Não adianta calar o povo de Deus, que não muda a profecia do Senhor. Não adianta. E o que eu queria deixar para você, irmãos, se você não entende que Jesus está próximo de voltar, não só a palavra diz, mas o mundo está ecoando isso. O mundo está mostrando isso. Quando eles matam aqueles que creem na fé em Cristo Jesus, creem naquele que é o Salvador. Mas havia esperança, irmãos, para aquele povo. O versículo 13 lá de Jeremias 26, ele vai dizer o seguinte: "Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros". Ou seja, a ideia que o profeta chama atenção aqui para a gente, irmãos, não é que Deus está arrependido, não. É que Deus, a intenção do Senhor é que se o povo mudasse a atitude deles, mudasse as suas ações, Deus mudaria também a sua atitude, as suas ações em relação a eles. Voltaria ali, irmãos, então, a olhar com o povo com misericórdia, mas nós sabemos muito bem que a história deixa bem claro que isso não aconteceu. Aquele povo tinha esquecido, irmãos,
que o profeta era apenas boca de Deus. Quem estava dando a profecia através do profeta era o Senhor. Quem cumprirá a profecia não é o profeta, mas sim Deus. Meus irmãos, então a situação que o povo vive agora, o cativeiro, não foi sem sentido, não foi por maldade de Deus, irmãos, foi sim por causa do pecado e do endurecimento do coração do povo de Israel, que não observou irmãos, os mandamentos de Deus, cometendo as atrocidades diante de Deus. Irmãos, é como nós vivemos hoje, irmãos. Nós vivemos num mundo onde nós temos visto a troca da verdade pela mentira. Nós estamos vendo, irmãos, aqui os princípios, os conceitos de verdade sendo mudados. Nós vemos pessoas, por exemplo, irmãos, que se levantam contra as autoridades quando eles punem quem cometeu o erro. E aplaudem, irmãos, aqueles que cometem crimes e são liberados. Nós não vivemos, irmãos, muito diferente do nosso contexto hoje, daquele contexto não. Nós precisamos entender, irmãos, que isso não muda a vontade de Deus. Nós somos apenas boca. E assim nós precisamos lembrar e exaltar e declarar: o Senhor não mudará. Deus usou então, irmãos, essas nações e deu a elas autoridade para subjugar Israel por causa dos seus pecados. Meus irmãos, e não é assim que o Senhor trata aqueles que são seus. Irmãos, quando chegar o fim, a igreja será tratada por Deus. O que nós temos visto hoje, irmãos, é o Senhor cuidando também dos seus, mas cuidando dos seus, amando eles, disciplinando eles, porque primeira Pedro, irmãos, capítulo 4, versículo 17 e 19, Pedro já tinha dito o seguinte: "Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada". Olha só: "Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus?" E se é, irmãos, com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, o que o texto chama atenção, o que realmente Pedro está chamando a nós a entendermos é o seguinte: que quando Deus trouxer julgamento sobre essa terra, ele já vai ter julgado a igreja. Ele já vai ter julgado a igreja. É a mesma coisa, irmãos, de um pai. Você que é pai, aí você está num lugar qualquer, pode ser até aqui na igreja, mas você, por exemplo, está num lugar e você está chamando a atenção do filho do outro, enquanto seu filho faz o que é errado. O que Deus está chamando a atenção é: primeiro eu conserto a minha casa, o meu povo, para depois eu consertar. O juízo começa aqui, o juízo começa em casa. O que ele está falando, irmãos, é que primeiro o Senhor vem contra a igreja. Sim, vem. O que Deus está fazendo aqui é justamente corrigindo Israel, transformando Israel, para que ele possa agora punir as outras nações. E Hebreus 12, versículo 6, nos diz que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quando olhamos Hebreus 12, o versículo 7 e 8, ele diz: "É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, e de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não os fade". Embora os antigos eram bem disciplinadores, né, bem mais, né. Eh, meu pai e minha mãe só olhava pra a gente já sabia que estava errado, né. Mas embora falte até disciplina do pai e da mãe, o Senhor é justo e não passa nada debaixo dos seus olhos que não seja visto e não seja corrigido. Então, meus irmãos, resumindo, Deus usa sim, até os dias de hoje, os ímpios para poder punir, santificar, tratar e mostrar amor. Talvez um amor que você não queira sentir, mas é a realidade da necessidade do ser humano, porque nós corrigimos os nossos filhos quando amamos, e por causa desse amor nós queremos que eles endireitem as suas vidas, então o Senhor também nos chama a entender que é assim por amor, e Ele usa às vezes até situações difíceis, né. Irmãos, é interessante quando a gente olha em Coríntios, 1 Coríntios, na primeira carta de Coríntios,
ressaltei isso com os irmãos já em algum momento, mas a primeira carta de Coríntios mostra Deus, mostra Paulo mandando a igreja tirar, expulsar um irmão da igreja, porque esse irmão se tornou um libertino em relação à fé. Expulse. Ele fala: "Ó, entrega para o diabo, para que lá fora até o corpo se queime, mas a alma seja salva". Na segunda epístola, Paulo já escreve, fala: "Olha, o irmão está arrependido, recebe o irmão de volta na igreja". Mostrou prova de arrependimento, de mudança. Percebe, irmãos? De alguma forma, o que Paulo está falando, de alguma forma, os sofrimentos que essa pessoa foi lá, achando que era vida, achando que era lucro, achando que era algo de bom, de proveitoso, ele retornou. Não me parece com o quê, irmãos? Não parece pra gente com uma história do filho pródigo? Que vai se perdeu lá. E, irmãos, chegou a viver uma situação difícil, calamitosa. Teve os prazeres do mundo? Teve, mas quando voltou: "Pai, já não sou digno. Trata-me como os seus empregados". Essa é a realidade, irmãos. Deus muitas vezes usa em situações bem complicadas, mas o Senhor, assim, nos trata por amor. Segunda, irmãos, parte dela, quando nós olhamos aí para os ferreiros, o autor chama atenção para a gente e nós podemos olhar a situação futura do povo de Deus. Então nós vimos o presente em relação aos chifres, agora os ferreiros é a situação futura do povo de Deus. Versículo 20 e 21 diz o seguinte, você pode ler comigo de novo. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: "Que vens fazer estes?" Ele respondeu: "Aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar." Meus irmãos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus por nós e pelo seu povo, a situação de castigo não é permanente. Deus então vai tratar o povo e trazer o povo agora no renovo. E a realidade, irmãos, que Deus deixa bem claro aqui, nesse texto, é que nós observamos que Deus então levanta e traz o socorro, e no tempo certo o Senhor julgará as nações. Essa era a promessa. Então, aqueles que fizeram mal contra os seus, agora chegou o momento de Deus fazer com que a vingança do Senhor seja executada sobre essas vidas. Então, a promessa de Deus agora é de um futuro, irmãos, de restabelecimento, mas de um futuro também de que o Senhor trará sobre essas pessoas todas as dores e flagelos que elas fizeram o povo de Deus sofrer. Deus vem com justiça, mas então o Senhor se levanta. Quando olhamos para o profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 1, ele diz o seguinte: "Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procede perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia." Ele está falando justamente, o profeta Isaías, sobre o que o Senhor tem prometido fazer com essas nações que subjugaram Israel. Mas Deus também vai nos dizer no versículo 12 do capítulo 33, ele diz: "Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados arderão no fogo." No mesmo capítulo, versículo 18 e 19, ele diz o seguinte: "O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara e ininteligível." Meus irmãos, o que o Senhor está deixando bem claro aqui pelo profeta Isaías é: o Senhor vem sobre esse povo, e quando vier sobre esse povo, irmãos, o texto deixa bem claro que o Senhor não deixará passar em vão, mas o Senhor julgará. Então, voltando aqui para o texto de Zacarias, no versículo de número 20, ele diz: "O Senhor me mostrou 4 ferreiros." Deus mostrou então que todos os nossos inimigos serão tratados por Deus. Observe, eram 4 chifres, e para esses 4 chifres
Deus levanta 4 ferreiros, ou seja, o que Deus está chamando a atenção é que cada um terá a sua punição, ninguém escapa. Ninguém escapa. Percebe a justiça? Se são 4 contra eles. Então o Senhor levanta, irmãos. E aí, Deus é quem levanta esses ferreiros, não nós. Irmãos, por isso que nós, como servos, não fazemos isso, nós não levantamos. Irmãos, esses dias eu estava vendo um vídeo, achei muito interessante. A Bíblia usa a figura pra gente de quê? Você é o quê de Deus? Ovelha, ovelha. Você já viu ovelha? Eu estava vendo aquele Richard, né, eu esqueci o sobrenome dele. Já viu? Aquele que fazia programa aí. Ele estava falando, ele estava fazendo um podcast, ele estava falando: "O animal mais tolo que existe chama-se ovelha". E ele mostrou, irmãos, ele mostrou ele falando e mostrando o vídeo, ele falando para você tosquiar uma ovelha, você, ele mostrou, se você deita ela, ela fica assim, irmãos, parada. Deita um cachorro, deita o cachorro. Ela fica parada, e ele falou: "Pode ser um estranho, se você virou ela ali, ela fica". E aí, você procura em casa pra você ver, você com certeza vai achar algum vídeo de alguém tosquiando uma ovelha. Irmãos, interessante, o pastor lá, aquele que tá cuidando delas, ele puxa ela, só puxou, encostou assim na perna dele, ela fica imóvel, ele não faz mais nada com ela, ela fica ali subjugada. Irmãos, quando Deus usa essas figuras, ele usa na sua inteireza. Deus não quer que você faça nada. Deus não quer que nós revidemos com agressividade. Deus não quer, irmãos, que nós nos levantemos com bravura e saímos peitando esse povo. Não. A palavra de Deus diz que quem é o nosso justiceiro, irmãos? Não somos nós, é o Senhor. E quando ele fala isso, eu não preciso te lembrar que a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. A verdade, irmãos, em Isaías ainda, versículo 33, capítulo 33, versículo 22 e 24, ele diz o seguinte: "Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas insárcias estão frouxas, não podem ter o fim o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos partirão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: Estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Então, meus irmãos, a promessa aqui de Deus para gente é uma promessa de vida e paz, de um futuro glorioso. E nós não podemos desistir, irmãos, da santidade, porque Deus não desiste do perdão. Nós não podemos, irmãos, desistir da reconciliação com o Senhor, porque Deus não desiste de nos abençoar e de nos dar esperança no futuro melhor. É lógico que nós estamos remontando para coisas do céu. É lógico que nós estamos lembrando de vida eterna. É lógico que nós estamos lembrando, irmãos, das coisas que estão por vir. É lógico que nós estamos falando de lá, de eternidade. É nesse sentido, irmãos, que Paulo fala: viver é Cristo, mas morrer é lucro. Eu ganho mais. É isso que Deus quer que nós olhemos, irmãos. Quando nós paramos, irmãos, e olhamos para o presente, achamos que o presente é o fim. Nós vamos viver atormentados, decepcionados, e nós vamos viver, irmãos, uma vida que Deus não quer, não quer. Deus, irmãos, quer que você viva alegre. Alegre com o quê? Com o presente? Não. Alegre com a perspectiva futura que Ele nos dá. Essa é a realidade. Alegre com as promessas se cumprindo. Alegre, irmãos, porque Deus não falhou e nunca falhará. Alegre, irmãos, porque aquilo que o Senhor disse será assim que acontecerá. Então, muitas vezes nós estamos atormentados, irmãos, porque os problemas, que as dificuldades, a gente liga a televisão, irmãos, meu Deus, eu nem sei quanto foi que eu vi um jornal mais na minha vida, irmãos. Tem anos e anos e anos, porque eu cheguei à conclusão que aquilo é perda de tempo.
Perda de tempo, irmãos, porque são coisas que só trazem flagelo e dor para as pessoas. Eu nunca vi ninguém sentar na frente da televisão para ver um jornal e ser feliz. Já viu? Nunca. Você sai preocupado. Irmãos, nós estamos virando, se você que ele fica vendo jornal, para com isso. Sabe que você está virando espectador da desgraça. Aí a conversa da semana toda é o quê? "Você viu o que o jornal falou? Você viu? Eu vi lá no jornal pra você ver que coisa. Morreu 300." Irmãos, vamos parar com isso, irmãos. Não perca o seu tempo com essas coisas. Vamos ver o futuro, né. Vamos olhar para o futuro que Deus tem para nós. Vou esquecer do passado, vou esquecer desse presente cheio de dor. Vamos olhar para o futuro. Deus está nos chamando a olhar para o céu, olhar para as coisas reais, eternas, não coisas passageiras, findáveis. A palavra de Deus diz que esse mundo será corroído pela traça e ferrugem, irmãos. E nós às vezes estamos abraçando esse mundo como se fosse a finalidade, como se fosse aquele o nosso resultado, a nossa recompensa. Nós não somos esse mundo, irmãos, e nós nunca seremos recompensados por eles, nós seremos recompensados na eternidade. Nós seremos, irmãos, recompensados pelo Senhor. Aqui é só um lugar de passagem. Nós estamos aqui só como peregrinos. E esse povo, como esse povo volta para casa, como esse povo agora está voltando para Israel, que é, irmãos, o símbolo da nossa volta também, do nosso retorno, que nós não somos aqui, nós estamos voltando para nossa terra. E é lá que nós precisamos ter a nossa esperança, os nossos olhos precisam estar lá. Nós precisamos, irmãos, trazer ao nosso coração perspectiva futura daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que é dolorido, né? Sei que é dolorido quando a gente olha a volta. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho de olhar para a volta e começar a olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Você já viveu um problema que você fala assim: meu Deus, nada parece ter solução. Tu olha para o lado, ninguém. Tu olha para o outro lado, ninguém. Só Deus. Só Deus. Queria que você estivesse curvando sua cabeça. Nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Nosso Deus é um Deus que realiza, que é a história de Israel. Esse povo, irmãos, eles faltaram a promessa se cumpriu. Se Deus não falhou com eles, eu creio que Deus não falhará comigo e com você hoje. Amém. Falemos com Deus. Pai, recebe, Deus, nesse momento, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito, Deus, trabalhe, Pai, no nosso coração. Porque, Deus, nós vivemos um mundo presente, Pai, ainda de dor, Deus, ainda de dificuldade, receios e temores, ó Deus, muitas vezes tomam o nosso coração, Pai. Ó Deus, mas por que, Deus? Nós muitas vezes, ó Pai, esquecemos das promessas do Senhor. E assim, Pai, hoje o Senhor mais uma vez nos chama a lembrança de que a tua palavra nos olha como pessoas vencedoras e nós também deveríamos nos ver assim, Pai, porque Cristo venceu a morte e o Senhor também assim nos fez vencedores. Paulo diz em Romanos, Pai, o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, para que, Deus, nós não venhamos, ó Deus, a morrer com esse mundo, Pai, amando essas coisas, desejando essas coisas, mas, ó Deus, que nós possamos triunfar em Cristo Jesus. Nós não somos daqui, Pai, e nessa caminhada, Deus, que nada venha impedir, Pai. Como nós cantamos aqui, Senhor, que a igreja siga caminhando, Pai, nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando. Como nós vimos lá na Nigéria, Pai, os nossos irmãos, Pai, mesmo em dor e tormento e perseguição, Pai, a igreja segue caminhando, Deus, porque o que os move, ó Deus, é muito maior daquilo, Deus, que os opõe. E que sejamos assim, Deus. Enche o nosso coração, Pai, da graça do Senhor, para que nós entendamos, Deus, que nós não somos daqui. Ó Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos crer, Deus, em algo maior e melhor do que esse mundo. Louvado seja o Senhor, meu Deus. E obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor Deus. Que o Senhor, Deus, renove em nós a perspectiva futura, Deus.
Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.